Quero cumprimentar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes que estão assistindo esta live. Que Deus venha ricamente abençoar a cada um. Já temos ouvido testemunhos de vitórias. E nesta tarde não será diferente. Deus preparou vitória para a tua vida. Quero cumprimentar em primeiro nosso pastor presidente, pastor Luiz Flávio. Na pessoa do pastor Luiz Flávio também cumprimentar nosso primeiro vice-presidente da igreja, pastor Tércio Michel, pastor Telmo, pastor Antônia, que estão na escuta, assistindo a live. Também nosso amado pastor Guilherme, Josiane, minha nora, pastora Josiane, irmão Valdemar, e a toda a nossa diretoria da igreja. Louvar a Deus pelo nosso irmão Sandro, ali na técnica do som. Deus abençoe ricamente este homem de Deus, que Deus tem colocado ao nosso lado, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Deus tem uma bênção especial. Louvar a Deus aqui pela UFADEPAM, por esse departamento abençoado, mulheres valorosas, mulheres guerreiras, mulheres de Deus. Coisa linda, saber que Deus levantou as mulheres para usá-las. E eu vejo que o círculo de oração é a coluna, é a base da igreja, é o alicerce, porque elas estão sempre orando, adorando, clamando, e Deus tem respondido as orações. Louvar a Deus pela tua vida, irmã Simone, irmão Ailton, são bênçãos de Deus, homens de Deus, que Deus tem colocado também ao nosso lado, colunas, que Deus tem usado nesta cidade também fora dela. Louva a Deus pela vida da irmã Cirlei, que faz parte também da nossa diretoria. Louvar a Deus pela irmã Neca, do quilômetro 13, Deus abençoe, Deus tem uma bênção para a senhora. Eu falei para a pastora Antônia convidar as irmãs do interior, não conheço todas, mas eu gostaria que todas viessem participar conosco. Vocês são muito importantes. Vocês têm ajudado-nos a carregar, a ombrear esta causa tão linda e tão maravilhosa que é a obra do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha amada Rafaela, que está aqui assistindo. Ela é uma bênção e Deus tem uma bênção para ti nesta tarde, Rafaela. Louva a Deus pela tua vida, quero dizer que nós te amamos muito. E vamos pregar a palavra do Senhor nesta tarde. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu sempre digo, pregar a palavra do Senhor não é muito fácil, requer e exige de nós muito sacrifício. É um desgaste emocional, é um desgaste físico, é um desgaste espiritual. Mas nós temos que cumprir o chamado. Eu sempre digo, eu prefiro perder a minha vida fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, do que perder por não ter feito, do que ter negado e não atendido ao chamado do Senhor. É como aqueles 2 filhos que o pai pedia, faz algo para mim. Um dizia vou e não fazia, e o outro dizia, ia murmurando, reclamando, mas fazia. Muitas vezes a gente vai chorando, gemendo, sofrendo. Não é muito fácil, mas estamos fazendo, estamos cumprindo. E o final sempre é vitorioso. E eu quero sempre dizer que vale a pena. Vale a pena. Deus nunca desampara os seus chamados. Deus nunca desampara e deixa só os seus eleitos. Ele cuida muito bem daquele a quem Ele escolhe. Eu quero pregar sobre um missionário chamado Paulo. Eu quero pregar uma passagem conhecida que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 25, somente este versículo, porque a palavra é muito conhecida, que diz que meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Esta passagem é tão pregada, mas eu creio que Deus, nesta tarde, Ele vai extrair algo novo, porque a palavra do Senhor, ela sempre tem algo novo, e ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor, sem cumprir o propósito para que foi designada. Falar de Paulo é falar de um missionário, um missiólogo, um homem de visão, um homem chamado por Deus, um homem formado aos pés de Gamaliel, um homem perseguidor da igreja do Senhor, mas um homem que depois de ter um encontro com Cristo, ao invés de perseguir, ele começou a ser perseguido por causa do amor de Deus, por pregar o evangelho, porque ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, para implantar a igreja em outros países, em Roma, na Itália, em muitos lugares. Paulo prega o evangelho em Éfeso, 2 anos ele prega em Éfeso. Paulo tinha tanta unção, tanta graça de Deus quando se converte, e eu fico pensando, a conversão de Paulo foi um paradoxo, veio para despertar e chacoalhar a igreja estava tão feliz, eles estavam tão unidos, e Deus de repente usa Paulo para dispersar os crentes, porque estava tão bom ficar entre eles, estava tão bom na comunhão, no partir do pão, se regozijando entre eles, e aí Deus vai usar a vida do apóstolo Paulo. Era um Saulo que foi transformado em Paulo, porque Deus quando chama, Ele muda nome, porque eu sempre digo, se for preciso mudar o nome, Deus muda. Quando Deus tem algo maior na nossa vida, Ele muda até o nome. Ele chama um Abrão e chama de Abraão,
que se torna o pai da fé, o pai das nações. Chamam a Sarai e transforma em Sara. E agora eu vejo também, eles chamam Jacó e transforma em Israel. Conforme a grandeza do chamado de Deus, Deus muda nome. E agora Deus pega um Saulo e vai transformar em um Paulo. Porque este homem aqui é um instrumento, é um vaso escolhido para Deus usar naquele tempo. E ainda hoje as mensagens de Paulo falam aos nossos corações. E eu sempre digo, Paulo fez mais milagres que o próprio Jesus, eu creio. Porque ele faz grandes obras, viagens missionárias, primeira, segunda, terceira. Paulo é preso, primeira, segunda, terceira. Só em Roma fica 2 vezes preso. Primeira vez que ele vai preso em Roma é uma prisão domiciliar, mas na segunda é uma prisão de segurança máxima, é uma masmorra onde ele sabe que não sai mais. Na segunda prisão em Roma, Paulo sabe que era a última vez que ele escreveria a carta. Ele escreve a segunda carta a Timóteo. E no capítulo 4 ele vai falar e vai dizer: eu já estou sendo oferecido por sacrifício de libação. A minha hora está chegando, ele diz a Timóteo. Ele diz: eu corri a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça que me espera está guardada. E o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia não somente a mim, mas a todos aqueles quanto amam a sua vinda. Mas aqui é uma da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo gostaria muito desse episódio de ir para a Ásia. E eu quero extrair algumas lições que eu tiro deste texto em Atos 16, nesta viagem de Paulo. Paulo gostaria muito de ir, estava projetando ir para a Ásia. Paulo gostaria de ir pregar na Ásia, mas eu não sei como o Espírito Santo impediu. Que coisa maravilhosa é o homem de Deus, que é guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Ele estava projetando ir para a Ásia, mas Paulo não fazia nada sem orar. Paulo não dava um passo sem orar. E ele vai orar a Deus, e o Espírito Santo impede. Eu não sei de que forma o Espírito Santo fala a Paulo, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo impediu. E Paulo, na oração, ele vê, durante a noite ele vai ter uma visão de um varão macedônio, que dizia: passa Macedônia e ajuda-nos. Ele está tendo de um varão da Macedônia. Não quer dizer que ele morasse ali a vida inteira, não. Porque na realidade eu entendo, depois no final, eu vou entender esta visão. Agora eu não compreendi, porque certa feita eu fui pregar esta mensagem, e eu disse: Deus, eu acho tão simples esta palavra, e eu usava ela só para dar uma comparação, colocar numa mensagem temática, falar um pouquinho do poder do louvor. Eu disse: eu acho tão simples, como que eu vou pregar esta palavra, uma mensagem inteira, para uma mensagem, né? E eu sei que essa mensagem é rica, mas eu usava ela só para dar um exemplo, uma exemplificação sobre o poder do louvor, o que o louvor faz, né? Na hora que estamos sofrendo. O Senhor disse: tu acha simples? A minha palavra, ela é simples, mas ela é profunda. Jesus, nas suas pregações, eram mensagens humildes, simples, mas com profundidade, com poder, autoridade e unção. E a palavra do Senhor, ministrada com poder, autoridade e unção, faz coisas lindas, extraordinárias, excepcionais, que fogem da compreensão do homem. E Deus me pegou naquela tarde, isso já fazia alguns anos, e disse: tu acha simples? E foi me descortinando a grandeza desta revelação de Paulo. E agora nós vamos entender o que eu extraio com esta verdade, o que eu entendo quando ele é impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Não era o tempo, ele iria, mas não era esse tempo. Eu entendo que a agenda do missionário tem que começar primeiro no céu e não na terra. A agenda do homem de Deus, da mulher de Deus, ela tem que ser direcionada primeiro no céu, para depois ser direcionada na terra. Por isso vimos muitas pessoas saindo para o campo missionário, ou para atender uma obra em determinado lugar, até atender uma igreja, algum pastor, mas não foi direcionado pelos céus, foi direcionado pela vontade humana, e pela vontade humana não vai dar certo. Pela vontade de Deus muitas vezes sofremos. Vamos ver Paulo obedecendo à vontade divina, ao chamado divino, e não vamos ver Paulo passando por caminhos atapetados ou caminhos aveludados, não.
por caminhos de rosas, não. Nós vamos ver Paulo caminhando por caminhos de espinhos, de sofrimento, de dor, de calúnia, de injustiça, de perseguição, de açoites, mas indo para um alvo e um final vitorioso. Paulo sempre vai para um destino vitorioso. Eu quero dizer que estar na direção de Deus, nem sempre o que vai te esperar é um mar de rosas. Nem sempre o que vai te esperar é uma vida abundante. Às vezes poderá ter escassez, às vezes poderá ter privações, às vezes poderá ter tribulações, às vezes poderá ter decepções, e até quase você perder a vida. Por isso eu sempre digo quase. E tem pessoas que contam o testemunho: quase perdi a vida, naquele acidente eu quase morri, mas não morreu, porque estava direcionado por Deus. A tua vida estava na direção de Deus. Quando Deus tem planos e projetos na tua vida, Ele vai te dar o livramento. Quase morri, foi por um fio, foi por um triz, mas não morreu. Eu sempre digo que naquele incêndio que passamos na cidade de Voti, nós quase morremos. Eu, meu esposo e meus 2 filhos, Guilherme e João Pedro, quase morremos, 3:30 da manhã. Fomos impactados, fomos acordados por Deus. Meu esposo foi acordado pelo Senhor, chamando ele, despertando ele com muita violência, porque ele estava dormindo um sono profundo. Quase morremos naquela noite. Foi por um fio, mas estamos aqui porque estávamos na direção de Deus. Não fomos para Ivoti, nem fomos atender uma igreja em Adolfo Collor pela nossa vontade e pelo nosso querer, mas pela vontade divina, atendendo um chamado divino. E muitas vezes atender o chamado divino é isso, é sofrimento. E tem alguém que olha para você e diz: mas por que você sofre tanto? Por que dá tudo errado na tua vida? Por que as portas estão fechadas? Por que você bate de frente com a morte? Com pessoas que querem o teu mal e não o teu bem? Por que tanta perseguição? Não pense que você está fora, que você está longe de Deus, ou Deus está no controle. Deus é soberano. E eu entendo com esta mensagem, através da vida do apóstolo Paulo, que estar na direção de Deus nem sempre é um caminho atapetado ou aveludado, onde as pessoas te aplaudem. Não, muitas vezes elas querem ver você pelas costas. Muitas vezes o teu brilho as incomoda. Muitas vezes o teu chamado, o teu destaque fazem elas quererem ver você longe delas. Mas eu glorifico a Deus que Paulo era um homem equilibrado. Eu glorifico a Deus pela vida de Paulo. Paulo diz: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são verdadeiramente filhos de Deus. Ele se referia a ele mesmo. Paulo está dizendo que um homem equilibrado era muito importante. Ter equilíbrio em meio às adversidades, saber se portar em meio às tribulações e adversidades, é manter o equilíbrio na hora da provação. Coisa linda que eu acho, um homem crente, uma mulher crente tem que manter o equilíbrio na hora da adversidade, não perder o equilíbrio. Para mim isso é ser crente de verdade, é ter chamada de verdade. Paulo tinha equilíbrio em meio às adversidades. E agora Paulo, ele está indo para a primeira cidade da Macedônia. Paulo era um estrategista. Por quê? Para fazer a obra de Deus temos que ter estratégia. Deus precisa do homem, e a operação é de Deus. Deus usa um Paulo, agora Deus vai usar alguém para ouvir, uma Lídia, uma mulher asiática, depois uma moça endemoniada, grega, e depois vamos ver um centurião romano. Precisava para Paulo pregar alguém para ouvir, e Deus para operar. Nós pregamos, alguém ouve, e Deus opera. Nesta tarde é assim. Deus é maravilhoso. Nós pregamos o Evangelho, pregamos a palavra com autoridade. Tem alguém nos assistindo e nos ouvindo, e Deus operando o milagre. E eu quero profetizar que nesta tarde as mãos de Deus já estão estendidas sobre a tua vida, para operar o milagre que você tanto espera. Deus vai fazer coisas grandiosas, e eu sempre digo, para Deus fazer coisas grandes, alguém paga preço alto. Para Deus operar milagres extraordinários, alguém está pagando preço alto. Ainda que não estejam vendo, ainda que não estejam contemplando, tem alguém pagando preço alto para Deus operar sinais e maravilhas. Para Deus operar sinais e maravilhas, como operou para Filipos. Paulo vai pagar um preço alto. Já estava pagando. Na primeira viagem de Paulo, quando ele vai com João Marcos,
E ele vai pregando o evangelho e as almas vão se convertendo. E ele logo é deparado com ele mais um mágico que tenta impedir aqueles que estavam ouvindo se converterem. E ele estava pregando, e o procônsul chamado Sérgio Paulo estava assistindo e impactado pela sabedoria e pela graça com que Paulo pregava. Porque Paulo, além de sabedoria que tinha, Paulo sempre diz: eu não venho a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com manifestação de poder. O procônsul nunca tinha ouvido alguém falar com tanta autoridade. E ele já estava quase se convertendo. Mas aí um demoniado, chamado Elimais, um mágico, começa a gritar e a tentar perturbar e impedir a pregação de Paulo. Na nossa vida é assim ainda hoje, irmãos. Tem gente que tenta impedir você de pregar. Tem gente que acha que prega melhor, que quando você está pregando está querendo o teu lugar, que acha que pode fazer melhor. Elimais, aquele espírito do inferno que estava naquele homem, queria impedir Paulo de pregar e as almas de se converter. Não pensa que hoje ainda tem gente querendo pregar no teu lugar, impedindo o crescimento da obra de Deus e o que Deus está fazendo através da tua vida. Mas Paulo, um homem de visão, ele vai olhar para aquele mágico e dizer: filho das trevas, que tem impedido os santos de entrar pelo caminho da verdade e tentando impedir a obra de Deus, tu ficarás sem ver a luz do dia por uns dias. E ele sai cego dali e tendo que ser guiado por alguém, porque estava tentando impedir a obra de Deus. E ali, irmãos, há um rebuliço na cidade. Depois Paulo, ele é açoitado. Paulo vai apanhar tanto, ele vai ser apedrejado, que ele vai ficar semi-morto, quase morto. Paulo sofre muito. Como prega com tanta unção, como prega com tanta autoridade, como ganha gente da alta sociedade, como chega a pregar fora do Brasil. Porque Paulo prega em Roma e Pedro não. Pedro não foi chamado para ir para Itália, para Roma, não. Pedro foi chamado para pregar ali em Jerusalém mesmo, para os judeus. Mas Paulo, um homem intelectual, é chamado para ir para os países, é chamado para chegar e atingir gente da alta sociedade, porque Deus tem um chamado específico para cada um, e Deus sabe quem Ele escolhe, Deus sabe em quem Ele investe em homem que tem capacidade para suportar pedradas, para ficar semi-morto e no outro dia estar lá pregando de novo. Mas João Marcos não aguenta a pressão, João Marcos ainda não estava pronto. E eu fico pensando, ele não aguenta. E agora na segunda viagem missionária, Paulo não vai levar João Marcos. Ele diz: eu não vou levar João Marcos. João Marcos abandonou, nos deixou, correu, fugiu da batalha, não aguentou a pressão, ficou com medo. Eu vou levar agora Silas. Silas vai aguentar a pressão. Eu entendo que Silas está mais preparado do que João Marcos. Eu acredito que Paulo não quis perder tempo, mas eu acredito que Deus, quando olhou para João Marcos, disse: João Marcos, tu ainda não está pronto, mas eu vou ficar te preparando. Eu vou usar alguém para te ajudar, porque tu é importante para mim. Tu quer fazer, mas tu ainda não está pronto. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus, ficar do lado de Paulo, dos homens de Deus, mas não estão prontos. Quando vem a primeiro obstáculo, a primeira aprovação, a primeira pressão, vai fugir, não vai aguentar a pressão e vai voltar atrás. Mas Silas, ele vai aguentar. Paulo entende que Silas vai. E outra feita eu vou pregar sobre João Marcos, não desta vez, vou parar aqui, vamos entrar na mensagem. E agora Paulo e Silas vão para a primeira cidade chamada Filipos. Paulo é um estrategista a fundar a igreja ali em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, e colônia, era uma colônia romana. Então eu vejo que Filipos era uma colônia romana, tinha uma grande riqueza na época de prata e ouro, ainda que não estava sendo explorada nesta época, mas era uma estratégia de Paulo, porque fundando a igreja ali em Filipos, ele estava abrindo uma porta também para o Oriente. Portanto, você entende que Paulo quis ir para a Ásia, para os países orientais, mas Deus impede. Mas ele é um estrategista quando ele funda a igreja em Filipos, que seria uma porta aberta também para o Oriente. Ele estava implantando no Ocidente a igreja, mas também ali havia uma porta aberta para o Oriente. Você entende? Por isso que eu entendo que os países ocidentais, eles são mais evangelizados e o cristianismo é pregado e muitas pessoas são ganhas e são convertidas e alcançadas, enquanto os países orientais estão mergulhados no paganismo, enquanto o Ocidente é uma terra fértil para a evangelização. Paulo foi estrategista. Paulo usou de estratégia.
Mães, quando estamos implantando igreja, fundando igreja, fazendo uma obra para Deus, nós estamos lidando diretamente com forças espirituais. Quando ele chega, ele vai procurar um lugar para orar. E ele vai para o rio e vê que as mulheres vão para o rio para um lugar de oração. E ele vai encontrar e conhecer uma mulher chamada Lídia, que enquanto Paulo está pregando, ela está atônita e atenta às palavras de Paulo. A Bíblia vai dizer que Lídia era uma vendedora de púrpura. Essa mulher era de Tiatira, mas se muda agora para Filipos por causa da sua empresa. Ela era uma mulher rica, riquíssima, de alto nível social. E era uma mulher temente a Deus. Então Paulo está alcançando a primeira alma da igreja de Filipos, que era uma mulher de Tiatira, chamada Lídia. Era uma mulher crente, mas era somente uma religiosa. Ela era temente a Deus. Com certeza, ela aderiu ao judaísmo. E agora, ela ia buscar ter comunhão com os crentes. Aderiu ao judaísmo. Ela vai buscar um lugar para orar, para estar em comunhão. Mas quando ela se depara com a verdade, com a palavra, ela é convertida, ela se converte de verdade. Ela aceita Jesus, sua vida é transformada. E agora, eu vejo Deus salvando várias classes de pessoas através da igreja em Filipos, para ver que Deus estava dirigindo todas as coisas. Mas cada vez que Paulo ia para a oração, e Lídia, porque a Lídia, depois de alguns dias batizada, toda a sua família, toda a sua casa, o que vai acontecer? Ela vai constranger Paulo e Silas a ficar na sua casa. Ela vai dar alimento, ela vai sustentar o apóstolo enquanto ele está em Filipos. Mas quando Paulo ia para a oração, saía uma mulher endemoniada, uma moça, uma jovem endemoniada, gritando atrás deles: estes que vos anunciam a palavra da salvação, são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. O diabo falando todo dia, e Paulo se cansou e se irritou com aquele espírito, e mandou e ordenou que aquele espírito saísse daquela jovem, e aquela jovem foi liberta. Uma jovem adivinha, uma jovem cartomante, necromante, do mais baixo nível de escalão espiritual do inferno. E ela dava lucros aos seus senhores. E quando aqueles homens viram que o seu lucro foi exterminado, acabou, eles usavam aquela moça para ter lucro por ela. Era uma menina, uma moça grega. Eu não digo que essa mulher se converte, que essa menina se converte. Eu não tenho provas para isso. E a Bíblia também não vai me relatar depois. Mas eu creio que uma coisa eu sei. Se ela se converte, eu não sei. Mas que ela foi liberta, ela foi. O espírito saiu da vida daquela moça. E aqueles homens, por raiva, por ira, prenderam a Paulo e os açoitaram, levaram aos pretores e aos magistrados. E disseram: estes homens pregam costumes que a nós romanos não é lícito. E eles estão perturbando a nossa cidade. E aqueles magistrados, e os pretores, eles vão lançar mão das vestes de Paulo e Silas. E vão deixar eles seminu em praça pública. E eles vão açoitar aqueles homens. Eles vão levar açoites, e eu sempre digo, o açoite judeu tem número. Paulo foi muitas vezes açoitado pelos romanos. Como Jesus levou 39 açoites, Paulo disse: levei açoites judeus e romanos. Judeus e romanos. Só que judeus tinha número de 39 a 40. Mas os romanos não. Os açoites dos romanos poderiam açoitar alguém até ferir, até matar. Muitos morreram pelos açoites romanos. Eu não sei quantos açoites Paulo levou naquele dia, mas Paulo foi açoitado por fazer o bem e libertar uma vida. Quando você está lidando para uma libertação de alguém, te prepara para sofrer. Quando você está levando alguém à conversão e à libertação, vidas, almas preciosas, você está entrando no ninho de Satanás. Você vai sofrer, você vai ser açoitado, você vai sofrer humilhação, você vai sofrer perseguição. Mas saiba, a mão de Deus estará sobre a tua vida. Você estará debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Ele nunca vai te deixar. Paulo nunca esteve só. Paulo sempre esteve confiante e em paz na sua alma. E agora o que eu posso ver aqui? O que Paulo vai sofrer? Uma prisão injusta, simplesmente por libertar. Outra coisa muito importante que eu vejo aqui: Paulo, quando estava sendo julgado para ir para a prisão, porque foi mandado que o carcereiro colocasse em segurança máxima, como se Paulo fosse um prisioneiro de alta periculosidade, como se Paulo fosse uma ameaça à sociedade. Paulo, ele foi lançado no cárcere interior, numa prisão de segurança máxima, com os pés e as mãos amarrados em um tronco, em uma cela fria e escura, no interior de uma prisão escura, negra e fria.
Paulo tinha tudo para murmurar contra Deus, mas não murmurou. Paulo tinha tudo para xingar, para dizer: Deus, por quê? Tu me traz para cá, eu queria ir para a Ásia, tu me traz para Macedônia para sofrer. Eu queria ir para um lado e tu me traz para outro, para me lançar ao escárnio e à zombaria e à humilhação. Paulo foi humilhado, Paulo sofreu dores. Eu não sei, eu acredito que foi a parte que mais doeu em Paulo. Foi a vez que ele sofreu muito mais do que as pedras que ele sofreu na primeira viagem. Foi os açoites dos romanos. E Paulo, muito bem, antes de entrar para aquela prisão, irmão Sandro, poderia levantar a mão e impedir de ir para a prisão. Ele poderia levantar a mão e pedir um julgamento justo, porque ele era cidadão romano. Se ele levanta a mão ali, irmã Simone, ele não vai para aquela prisão. Mas ele entende que era Deus. Ele entende que Deus poderia livrá-lo se Deus estava permitindo. Deus tinha algo a realizar naquela prisão. Portanto, não murmure. Portanto, não reclame. Porque você fica dentro de uma prisão, às vezes sofrendo uma depressão, é para ajudar alguém que amanhã vai estar diante de você. E você vai passar por isso para poder ajudar alguém que precisa. Porque muitas vezes você sofre no casamento hoje, é para Deus restaurar teu matrimônio. Você sofre tanto nesta área conjugal, é para Deus restaurar a tua vida conjugal, o teu matrimônio, para amanhã você estar diante de pessoas que estão a ponto de divorciar, e você ter uma palavra e dizer: Deus restaurou o meu casamento. Paulo foi preso, foi para dentro daquela prisão, mas Paulo se calou e deixou Deus trabalhar. Tem momento que nós não devemos questionar, devemos nos calar e deixar Deus trabalhar, ainda que nós não entendamos o porquê de tanta prova, de tanto sofrimento. Às vezes a gente não entende. Teve momentos que eu questionava com Deus e dizia: Senhor, eu não mereço isso. Eu acho que eu não mereço isso, Senhor. E o Senhor disse: não, filha, não merece, mas é necessário tu sofrer. É necessário eu te moldar, é necessário eu te aperfeiçoar. Eu faço isso para tu ser melhor. Deus quer que nós sejamos melhor. Deus quer que nós sejamos o quê? Perfeitos, para um caminho de perfeição. O sofrimento, ele nos molda para um caminho de perfeição. E Paulo, ao invés de murmurar meia-noite, o que ele fazia? Cantava e louvava. Orava e cantava. Eu acredito que ele disse: Silas, tu está disposto a cantar e orar? Eu oro e tu canta. Tem até um hino que fala: eu oro aqui, tu canta aí. Se Silas não tivesse pronto, irmão Sandro, ele ia dizer: ah, Paulo, o que tu quer? Tu me traz contigo na viagem para morrer? Eu vim para cá para pregar contigo, para achar que nós tínhamos um caminho grandioso, e nós já estamos aqui numa prisão, não aguento a dor. O que tu quer que eu faça, Paulo? Olha que cilada tu preparou para mim. Mas Silas estava no mesmo espírito, no mesmo nível. Ele disse: sim, Paulo, eu canto aqui, tu ora aí. Tu canta aqui, aí eu oro aqui. E meia-noite eles começaram a louvar e a engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre. E eu chorava nessa madrugada e disse: Senhor, eu não sei, mas eu gostaria de saber. Eu gostaria de aprender. Eu gostaria de ouvir o hino que Paulo e Silas cantaram naquela prisão. Eu queria ouvir a irmã Simone cantar esse hino. Eu queria saber que hino foi esse. Que hino foi esse que bradou no céu? Que hino foi esse que parou o céu inteiro? Moveu um céu inteiro. Que louvor é esse? Eu quero que você dê o teu maior glória a Deus aí onde você estiver. Para de olhar para o teu problema, para os teus açoites, para as tuas impossibilidades, para as tuas dificuldades, para as tuas misérias, e adore, 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 glorifica. Glorifica a Deus só por estar vivo, só por poder estar me ouvindo nesta tarde. Seja bênção para os outros, seja um canal de bênção, seja um abençoador, não seja um murmurador. Glória ao nome do Senhor para sempre. E algumas lições que eu aprendo aqui com Paulo. A primeira
é que eles sabiam que estavam no centro da vontade de Deus. Sabe por que eles não murmuravam, irmão Sandro? Porque eles tinham a convicção de que eles estavam no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, por pior que esteja sendo. Preste atenção no que eu vou dizer. Por pior situação que você esteja enfrentando, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar onde você pode estar. Mas você pode me dizer mais pior do que isso? Pode ficar? Pode. Mas se piorar, Deus ainda está contigo. E o que está acontecendo ainda é o melhor que Ele tem. O que me faz adorar o Senhor na hora da dor e da dificuldade, e eu sempre adorei, e sempre adoro, na luta, na dor, na prova, na humilhação, na honra, eu sempre adoro. Adorar o Senhor em todo tempo. Por isso Paulo disse: eu sei estar em cima, estar embaixo. Eu sei ter em abundância, sei ter em escassez, Filipenses 4:13. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo: eu sei ter muito e sei ter nada. Eu sei estar humilhado e sei estar honrado também. Eu sei ter muito e sei ter pouco. Eu sei estar por cima e sei estar por baixo, estar embaixo. Mas uma coisa eu sei: tudo eu posso naquele que me fortalece. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar. E a hora vai indo. Segundo, vou correr. Segundo, por que eles cantavam ao invés de murmurar? Porque Paulo e Silas sabiam que nada que acontecia na vida deles era por acaso. Tudo tinha um propósito. Tudo que acontecia na vida de Paulo tinha um objetivo. Eu quero que você entenda que tudo que acontece na tua vida não é por acaso. É porque Deus tem propósitos na tua vida. O pior que aconteceu na tua vida não foi por acaso, é propósito, é projeto. A palavra do Senhor diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, e nenhum deles cai sem o consentimento do vosso Pai que está no céu. E eu acho um cabelo tão insignificante. A casa minha é por cabelo no chão. É tanto cabelo que eu penso que eu vou fazer uma peruca às vezes, de tanto cabelo que tem lá. Mas a minha Bíblia vai dizer assim: nenhum fio de cabelo da vossa cabeça cai sem o consentimento do vosso Pai que está no céu. Se Ele cuida de uma coisa tão insignificante que é um fio de cabelo, como que Ele não vai cuidar de você, que é tão especial? De você, mulher, que é uma mulher tão valorosa, que é uma mãe tão dedicada, que é uma esposa tão esforçada, que é uma esposa tão fiel ao teu cônjuge, que é tão fiéis aos irmãos da tua igreja e às irmãs, que entrega o que tem e o que não tem, e para ajudar as pessoas, sem olhar a quem, e sem querer glória. Imagina que Ele não vai cuidar. Ele vai cuidar da tua vida. Tem tanta gente boa, tem tanta gente maravilhosa. Deus está cuidando de você, de cada detalhe. E cada detalhe da tua vida é importante para Deus. Paulo entendia que cada detalhe da vida dele era importante. Ele sabia que nada era por acaso. Se ele estava passando por isso, é porque Deus estava projetando isso para ele no momento. Por isso que ele diz que a tribulação traz perseverança. A perseverança é experiência. A experiência é esperança e convicção de que coisas maiores Deus fará. E ele sabia que através dessa dor, desse sofrimento, coisas maiores Deus ia fazer. Eu estou profetizando que Deus vai fazer coisas maiores na tua vida. A partir desta live, te prepara para coisas maravilhosas que Deus vai fazer. Te prepara para coisas grandiosas que Deus vai fazer, que vai gerar bênção para o teu futuro. O que Deus está fazendo através do teu sofrimento hoje, eu profetizo. Pega aí. O que eu estou profetizando é que o que está acontecendo de ruim, de tragédia, de dor, de sofrimento hoje na tua vida é para gerar bênção para o teu futuro amanhã. É para trazer glória para o teu caminho amanhã.
Você vai ver isso acontecer com Paulo. No término desta mensagem. O que nós sofremos hoje é para nos trazer coisas melhores amanhã. Coisa maravilhosa, irmã Simone. Que palavra. E eu disse para Deus que essa palavra era simples. Ai, quando eu digo que uma palavra é simples, que eu não vou pregar, quem sou eu, né? Quem sou eu, irmã? Diante de tantos pregadores, onde eu via o pastor Napoleão Falcão, um pó que somos, uma cinza. Não sabemos um terço da sabedoria, temos um terço da sabedoria daquele homem. E de tantos homens que Deus levantou. Mas por misericórdia estamos aqui. E o Espírito Santo nos revela algo para compartilhar com a igreja. Por misericórdia. Mas quando Deus vai revelando, eu vou chorando dizendo, só tu para me revelar, Senhor. Porque eu disse que era simples e eu vejo o quão grandiosa é essa palavra de Atos 16. Nunca imaginava o quão profunda ela era. Nunca parei para analisar, irmão Sandro, a profundidade dessa mensagem. Até esse dia. Terceiro, eles sabiam que estavam presos no corpo, mas livres na alma e no espírito. Por que eles não murmuravam? Eu estou pregando sobre 5 razões por que eles não murmuraram na prisão em Filipos. Porque eles sabiam que eles estavam presos no corpo, mas a alma e o espírito estava livre para adorar e exaltar o Senhor. E fica muito fácil de ver quem tem a alma e o espírito preso nos dias atuais. Porque eu vou citar um exemplo, o povo de Israel. Fisicamente, o povo de Israel, eles estavam livres do Egito. Quando eles estavam no caminho do deserto, eles viam a mão de Deus operando todo dia. Um milagre após o outro. E glória a Deus que aqui tem milagre toda quarta-feira, toda quinta-feira, toda sexta-feira, todo domingo, toda terça, todo dia tem milagre, né? Para a glória de Deus. Era assim, o líder, o grande líder Moisés, Deus usava ele para fazer um milagre todo dia. Todo dia, né, irmãs? E todo dia o povo murmurava. No outro dia eles já esqueciam. E murmuravam contra quem? Contra Moisés. Mas quando murmuravam contra o homem de Deus, estavam murmurando contra Deus. Quando eles murmuravam contra Moisés, era contra o próprio Deus, que era Moisés que Deus usava para operar o milagre. Moisés orava, Deus mandava praga, saraiva, Deus mandava praga de rã, praga de café. Deus fazia tudo. Se ele orava para Deus mandar água, Deus fazia água brotar até da rocha, da pedra, sair água. Que Deus é esse? Queria um pão, Deus mandava maná. Queria carne, Deus mandava codornizes. Eles estavam com fome de carne. Deus mandou tanta codorniz que até sair pelo nariz. O povo queria comer carne, quer comer carne. E até Moisés duvidou daquilo. Meu Deus, como é que eu vou dar carne para esse povo todo? E o Senhor disse, está querendo cortar minha mão? Eles vão comer carne, Moisés, por um mês inteiro, até sair pelo nariz. Que Deus é esse? Todo dia um milagre. Todo dia um milagre. Mas eles estavam agora no deserto, livres do corpo. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Estavam com o corpo livre, mas mentalmente, espiritualmente eles estavam presos. Mentalmente, espiritualmente eles estavam presos lá no Egito ainda. Sabe por quê? Todo dia eles queriam voltar para o Egito. A mente estava lá. O coração estava lá. O corpo estava aqui. Tem gente assim na igreja. O corpo está aqui, mas a mente está lá. O coração está lá. Parece crente de verdade, mas ainda é escravo. Parece que é crente de verdade, mas ainda não é liberto. Mas Paulo e Sila eram crente de verdade. O corpo preso, mas a alma e o espírito livre para adorar e exaltar o Senhor. Porque ele disse, entre prisões e cadeias, tenho ganhado almas feito a obra do Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu me senti assim? Quem me conhece sabe. Porque eu sei que quem assiste a live é pessoa que me conhece há 30 anos pregando o Evangelho, por misericórdia de Deus. E eu falava aqui, eu sempre digo, eu falei aqui que preguei nos Estados Unidos, na Europa, Portugal, né? Até mandou um abraço para a irmã da Alemanha, as lindas lá da Alemanha, que eu amo muito, a irmã Cessa, que eu gosto muito dela, e elas sempre estão na escuta, muitas irmãs lá da Alemanha. E eu falei isso por misericórdia de Deus, irmãos. É porque para mostrar que quando Deus escolhe alguém, ainda que você não tenha condições, ainda que você não seja ninguém te conheça, mas se o céu te conhecer, Deus projeta você. Não precisa você pedir ajuda para homem nenhum. Nós nunca pedimos ajuda para pregador, conhecemos. Meu marido prega desde jovem, pregou muitos congressos, muitos lugares, Brasil, fora do Brasil. Ele nunca pediu ajuda para ninguém, porque nós entendemos que se Deus quer levar, Ele leva. Se Deus quer abrir porta, quem é que abriu a porta para Paulo pregar na Ásia depois? Deus. Quem é que abriu a porta para Paulo pregar na Europa? Deus. Quem é que nos leva é Deus. Quem é que nos levanta é Deus. E quem é
que abate também é Deus. Então entenda, precisamos estar livres para adorar o Senhor, corpo, alma e espírito. Nesta tarde, Deus vai quebrar cadeias que te aprisionam. Você está muitas vezes com o corpo livre, mas a alma e o espírito ainda estão presos por Satanás. Deus vai te libertar fisicamente, espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente. Sentimento ainda que não está liberto, pensamentos que não estão libertos. Deus vai passar aí uma gota de sangue aí na tua mente, para libertar a tua mente. Deus vai libertar a tua mente. Tem pessoas que precisam ser libertos na mente. Satanás tem acesso a falar na mente, e muitos deixam entrar para o coração, e aí vivem uma vida destruída, uma vida de maldição, uma vida de peso. Sabe aquela pessoa que chega na tua casa e parece que entrou um inferno dentro da casa? Pessoa que ainda não está liberta na mente, pessoa que ainda não está liberta no espírito. Deus vai quebrar cadeias que aprisionam a tua mente. Deus vai quebrar cadeia que aprisiona o teu espírito. Tenha mente livre, tenha o espírito livre para adorar a Deus na diversidade. Quarta coisa que eu entendo aqui é que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, Deus é tão fiel, que eles aprendem que o louvor é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Eu aprendo que o louvor, na hora da dor, quando nasce na hora da dor, faz coisas extraordinárias. A primeira coisa que o louvor faz naquele lugar, faz milagres extraordinários. O primeiro milagre que acontece dentro da cadeia, quando eles oram, a Bíblia diz que Deus vai fazer um milagre físico, um milagre material. Deus vai mandar um terremoto na prisão em Filipos. O importante é que não é na cidade, é só na cadeia, é só na prisão. Mas é um terremoto que vai arrebentar as portas, vai abrir todas, vai arrebentar tudo dentro da prisão. As cadeias todas vão soltar e ninguém vai ficar machucado. Que terremoto é esse que ninguém se machuca? Irmão, se treme a terra aqui, nós vamos cair, nós vamos se machucar. Deus faz um terremoto material, físico. Eu estou dizendo que Deus vai fazer um terremoto na tua vida material nesta tarde. Ele faz terremoto só onde é necessário fazer. Coisa tremenda, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, Ele faz aonde há necessidade. Aonde que era preciso fazer um milagre? Um milagre primeiro agora material, dentro da cela, dentro da prisão, todas as portas vão ser abertas. Imagina, todos os presos vão se deparar com a prisão aberta, e as cadeias não vão estar mais nas mãos. Segundo milagre que Deus vai fazer aqui, é um milagre moral. Imagina uma cadeia de segurança máxima, com presos de alta periculosidade, com prisão perpétua, irmão Sandro. Imagina diante deles agora uma cadeia aberta, sem cadeia nas mãos, portas abertas, tudo aberto. Se hoje nós ainda vimos os presos fazendo túneis, cavando túneis, metros e metros e metros, escavações subterrâneas, imagina os presos de segurança máxima, eles vão ficar tudo paradinho ali. Milagre moral, milagre da consciência, moral, moralidade moral, que Deus impactou. O poder de Deus através do louvor de Paulo impactou a moral daqueles homens. Eles foram tocados, a sua moral foi transformada. Que coisa linda! Moral, ter moralidade. Coisa linda é um homem que tem moral. Coisa linda é uma mulher que tem moral. Dizer que aquela pessoa é uma pessoa de moral. Coisa triste é ouvir aquele homem é imoral, imoralidade. Você sabe que um dia Deus desceu para mim com divisas. Deus apareceu para mim numa madrugada, irmãs. Eu digo isso não para me exaltar, eu digo isso diante do trono daquele que vive e reina e abate e levanta quem quer. Ele aparece com divisas. Aquele homem lindo, eu não vi o rosto, mas eu sabia que era o meu Deus. Ele disse: minha filha, eu estou vendo que está sendo feito as ocultas. Deus me revelava uma situação terrível, de pessoas grandes e influentes. Deus apareceu para mim e disse: sabe o que eles estão praticando nas ocultas? Eu estou falando na live, porque Deus tem que trabalhar na tua moral nesta tarde. Deus tem que trabalhar, te libertar, fazer um milagre físico, mas também moral. Físico e moral. Deus disse: sabe o que eles estão fazendo? Eles estão vendo prostituição, pornografia,
e imoralidade. Eu nunca vou esquecer, isso foi em 2004, que Deus apareceu para mim. Foi tão forte que eu fui até essas pessoas. Porque quando Deus fala, Deus quer que nós tenhamos atitude. E eu tenho convicção no que Deus me mostra. E as pessoas se arrependeram e se voltaram. Mas eu falei. Eles souberam que houve no meio deles um profeta. Mas eu nunca esqueci, irmão Sandro, o que Deus falou. Prostituição, pornografia e imoralidade. Eu chorei, eu choro até hoje quando eu lembro. Deus está vendo aquilo que o homem não enxerga. Deus aparece. Por que Deus aparece para mim, se isso não é pecado? Por que Deus desce na terra para se revelar a mim? Tão falha e tão pequena, mas que quero agradar a Ele, quero estar com Ele, quero ir para o céu com Ele. Deus é maravilhoso. Eu sinto a unção dEle nesta tarde. Terceiro milagre que vai acontecer, o milagre espiritual. Agora, quando os presos estão ali, o carcereiro, ele pega da sua espada e ele vai se suicidar, ele vai se matar. Ele puxa da sua lança para se matar, da sua espada, agora eu não lembro bem, eu acho que é a espada, né? Para se matar, porque ele não acordou quando eles cantavam, ele só viu quando as portas abriu e as cadeias. Essa parte que é importante, vou encerrar agora, e o bonito está aqui. Eu passo sempre do horário, mas eu sei que Deus ainda está comigo aqui. Eu vou desenrolar todo esse manto para você entender por que Deus me revelou essa mensagem tão profundamente. Porque eu disse que era muito simples. E agora, aquele carcereiro vai puxar a espada, vai se matar, vai se suicidar. E Paulo dá um brado e diz: homem, não te faça mal algum, porque todos nós estamos aqui. Todos nós. E aquele homem veio trêmulo e se prostrou diante deles. Imagina, o carcereiro vai prostrado. Isso aqui é conversão espiritual. Agora aqui o milagre é espiritual. Primeiro material, moral, e agora espiritual. É isso que Deus faz na vida do homem. Primeiro ele faz material, na nossa matéria. Depois ele vai fazer um milagre moral na nossa mente, depois no nosso espírito. Como Deus trabalha? É corpo, alma e espírito. Entendeu a mensagem? Corpo, material, físico, alma, moral e espiritual. Que coisa maravilhosa. Ou espírito, alma e corpo. O importante é Deus fazer o milagre, porque nós temos que ser corpo, alma e espírito irrepreensíveis para Deus, para o dia da redenção. Amém? E aí Paulo vai dizer: não te faça mal algum, porque todos nós estamos aqui. E o que eu entendi com este homem aqui? Quem é esse homem aqui? Se Deus revela para mim, antes de eu ir pregar numa cidade, a pessoa que eu vou conhecer, a situação da pessoa que eu vou encontrar, não vai revelar para Paulo? Quem sou eu perto dele? Cansei de viajar para pregar nos outros estados, Santa Catarina, Itajaí, Florianópolis, Navegantes. Itajaí, pregamos muitas vezes lá. E uma certa feita em Criciúma, meu esposo foi pregar na sede em Criciúma. E eu não conhecia quem ia nos pegar, os irmãos que iam nos pegar para nos conduzir até o hotel. E quando eu cheguei, eu lembrei, Deus me deu uma visão de como eles são. Ele é alto assim, assim, a esposa é assim, assim, assim. E eles estão passando por isso, 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 isso. E naquela mesma noite, Deus me deu o nome de 3 jovens que o diabo ia tentar ceifar a vida deles. Douglas, Wesley, não me lembro direito o nome do outro agora, mas Deus me deu 3 nomes, um nome bem difícil, Douglas, Wesley, e o outro não estou lembrada. E eu disse, meu marido pode chamar no culto, porque Deus vai livrar esses jovens. E meu marido chamou, eles estavam lá, e Deus deu livramento para todos eles. Se Deus revelou para mim, aquelas pessoas, não ia revelar para Paulo? Quando Paulo se depara com o carcereiro, que ele vai na casa do carcereiro, porque Paulo olha para ele e vai dizer uma expressão que eu entendo por quê, e é específica para o carcereiro, e também atinge a nós nos dias de hoje. Paulo vai olhar para ele e vai dizer assim, ó: crê no Senhor Jesus. Paulo vai dizer bem assim, ó: crê no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu e a tua casa. Sabe por quê? O problema do carcereiro estava em casa. Por que ele tenta se suicidar sem nem saber o que estava acontecendo? Ele estava com um espírito demoníaco de suicídio. Ele estava debaixo de um espírito de suicídio. Ele ia se matar sem nem saber o que está. Ninguém se mata sem saber o que está acontecendo. Ninguém tira a vida primeiro. Ele ia morrer se alguém fugisse, mas ele nem vai para saber, ele já tenta se matar, porque ele estava debaixo de um espírito de suicídio. E eu quero dizer que todo espírito de suicídio vai soltar a tua vida agora.
Todo espírito de macumba, de feitiçaria, de magia negra vai soltar a tua vida agora. Todo espírito de opressão, de depressão, que te oprime, que te aflige, vai ser quebrado agora. Toda falange de demônio que veio para ceifar a tua vida vai ser destruída agora pelo poder e autoridade desta palavra. Porque ele não ouviu Paulo cantar, ele não ouviu Paulo orar, porque ele estava depressivo, ele estava num sono profundo. Você entende? Ele estava com depressão profunda. Quando Paulo vai para a casa dele, prega para a família dele e batiza todos eles, Paulo lembra: você é o homem que Deus me revelou na visão. Aí Deus me mostra aquele homem da visão, aquele homem da Macedônia que dizia e clamava, é o espírito daquele carcereiro. Por isso que Paulo não poderia ser impedido de ir para a prisão. Paulo tinha que entrar na masmorra para ser preso por aquele homem, para que aquele homem fosse liberto pela vida de Paulo. Paulo sofreu para libertar o carcereiro de Filipos. Que palavra maravilhosa! E o Senhor revelou: aquele varão da Macedônia era aquele carcereiro. Paulo entende esta verdade. Paulo prega para ele e diz: será salvo tu, se tu crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O problema é com a tua mulher, o problema é com teus filhos, porque não tem paz dentro da tua casa. Tem tanta gente que gosta de ir para a rua, porque não tem paz dentro da casa, não tem paz com a família, não tem paz com os filhos, não tem paz com o cônjuge. É melhor estar na rua do que estar em casa. Aquele homem dormia um sono profundo, estava debaixo de um espírito de depressão, de um espírito de suicídio. Todo espírito de suicídio agora, eu estou dando uma ordem que ele saia da tua casa, da tua família. Quarta coisa que eu aprendo com essa palavra é que agora ele se converte, leva Paulo para casa, e no outro dia os pretores mandam os quadrilheiros lá para tirar Paulo da prisão. E Paulo diz: negativo, nós não vamos sair daqui. Eles nos prenderam aqui, eles mesmos, pretores, vão ter que vir nos tirar, porque nós somos cidadão romano e não nos deram um julgamento justo. Eu não saio daqui pelas vossas mãos. Eu quero que os pretores venham aqui nos tirar. O que eu entendo? Que aqueles que te prenderam numa prisão, eles vão ter que vir se justificar perante ti. Aqueles que te colocaram numa prisão para tu sofrer, para tu ser humilhado, eles vão ter que te pedir no mínimo desculpa, porque agora os pretores ficam apavorados. E a Bíblia vai dizer que os pretores foram lá na cadeia e rogaram que Paulo não falasse nada, pediram desculpa para Paulo. Os teus inimigos vão ter que vir diante de ti e se prostrar. Aqueles que te fizeram sofrer, eles vão ter que reconhecer, eles vão ter que no mínimo te pedir desculpa pelo sofrimento que eles causaram na tua vida. Deus não deixará o culpado por inocente. Deus vai tratar com todos os que se levantaram contra ti. Eu profetizo através desta live que todos que se levantaram contra a tua vida e tua família, eles vão ter que se retratar. Deus tratará com todos eles. Deus vai tratar com todos eles. E o que eu vejo para encerrar? Que o lugar onde a gente mais sofre é da onde vem a nossa maior vitória, a nossa maior bênção. Paulo sofreu em Filipos. Ele poderia ficar traumatizado com o que ele sofreu em Filipos. Mas se você pegar a carta aos Filipenses, você vai ver Paulo dando glória a Deus pela igreja de Filipos. Paulo glorificando a Deus pelos irmãos de Filipos. Ele deu glória a Deus sempre que me lembro de vós. Ele poderia dizer: sempre que eu lembro de vocês, eu me lembro do sofrimento que eu passei. Mas não, Paulo vai dar glórias a Deus e dizer o quanto vocês contribuíram para o meu ministério. Porque ali foi uma das primeiras viagens de Paulo, a segunda viagem, e o início da implantação da igreja. Entendeu, irmãs? Olha o que ele vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer: vocês nunca me desampararam em todas as minhas viagens. Quando Paulo foi para Tessalônica, irmão Sandro, sabe quem é que sustentou Paulo lá em Tessalônica? Depois ele vai para Bereia. Quem sustentou? Quem é que levava o dízimo e oferta? Porque a igreja ficou aonde? Depois que eles saíram da cadeia, eles foram para a casa da Lídia. A Lídia faz uma igreja, porque ela ensinou aquela igreja a amar Paulo, sustentar o ministério do homem de Deus. Quando ela abençoava Paulo, ela estava investindo no reino. Quando você investe em homem de Deus, você investe no reino. Você está produzindo para o reino. Aquela igreja teve esta visão de amor, visão de sustentar Paulo. Aquela igreja foi uma igreja missionária. Eu acredito que a casa do carcereiro se transforma num ponto de pregação, numa congregação, uma extensão da igreja de Filipos. A casa de Lídia é a igreja principal, e a casa do carcereiro, uma congregação da igreja. E agora quando Paulo vai para Tessalônica, eles vão ajudar. E agora quando Paulo vai ficar 18 meses pregando em Filipos, missionário da igreja, pastoreando a igreja de Corinto, você vai ver em 2 Coríntios 11, 8 e 9. Abra lá a Bíblia e leia depois. Quando ele está lá em Corinto, pregando a igreja, por 1 ano e meio, Paulo vai ficar atendendo a igreja em Corinto. Sabe quem é que vai sustentar Paulo em Corinto? A igreja de Filipos.
onde ele mais sofreu, foi o povo que mais ajudou e abençoou o ministério dele. Sabe por quê? A igreja de Corinto foi uma vergonha. Não reconhecia Paulo como apóstolo. Julgava Paulo como um interesseiro. E Paulo recusou a receber o salário da igreja de Corinto. Exortou. Se você olhar lá em 2 Coríntios 8, 1 ou 4, você vai ver ele dizendo: eu tive privações no meio de vós. Imagina Paulo, quem era o homem? Ele teve privações, mas ele vai elogiar a igreja de Filipos, que nunca desamparou ele. A igreja de Filipos sustentou ele 1 ano e meio, enquanto ele pregava em Corinto. Que coisa, isso já aconteceu comigo e com meu marido. De ir para os lugares e as pessoas de outras denominações nos abençoar. Que coisa maravilhosa. Que aonde Paulo mais sofreu, foi aonde Paulo mais foi abençoado. E a igreja continuou ajudando ele. E o mais interessante foi até o fim, irmão. Você não parou lá em Corinto. Quando Paulo vai para Roma, na primeira prisão domiciliar, e é onde ele escreve a carta aos Filipenses. Na primeira prisão, no final da primeira prisão domiciliar, que é onde ele conseguia pregar e ganhar almas ainda, porque ele vai alugar uma casa com a ajuda dos crentes de Filipos. Ele vai dizer, e vai dar glórias a Deus, no capítulo 9, e no versículo 1 ao 4, ele vai dizer que os irmãos de Filipos ajudaram ele. Mandaram uma oferta tão grande, que veio uma bonança, uma abastança tão grande, que ele pôde se sustentar até o final da sua carreira. Eles sustentaram Paulo até o final da vida. Eu quero te dizer que o teu sofrimento hoje vai te trazer vitórias e alegria até o final da tua jornada na face da terra. Amém. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua vida. As irmãs passam aqui na frente. Nós vamos orar por você e dizer que nesta tarde Deus tem coisas grandes. As portas fechadas vão se abrir. Um milagre vai acontecer. Tem porta grande abrindo aqui. O milagre vai ser físico, moral e espiritual na tua vida. Deus fará coisas extraordinárias. Não pensa que o teu sofrimento é simplesmente para você deixar você triste. Não, é para exaltar você. É para fazer você dar um salto muito grande. É para fazer você crescer. É para estruturar o teu futuro amanhã, né, irmã Simone? Eu profetizo sobre a tua vida, que toda prova hoje, que a chamada de Deus é grande, vou profetizar na live mesmo. Hoje Deus está mandando, e quando Ele manda, eu escuto a sua voz. Tudo que tu está passando, toda essa escola, todo vale, é para glorificação depois. É para honrar a tua chamada e o teu ministério, a tua casa, o teu esposo, com esta linda chamada. Eu vejo na tua mão a espada, eu vejo na tua mão um cajado, e o Senhor me diz: eles vão ser pastores de igreja, porque eu os escolhi, e eu vou fazer no meu tempo, diz o Senhor. Deus é maravilhoso. Estou profetizando aqui, estou profetizando sobre a tua vida. Deus tem chamada, não importa o sofrimento, Deus tem chamada. Deus é contigo, não importa o caminho, se está veludado ou tapetado, eu sei que o final é vitorioso. O final da tua história é vitória. Deus eterno, soberano, te louvamos através desta palavra que foi ministrada. Eu preguei a tua palavra, agora é contigo tocar, abençoar, mover, agir, abrir porta, quebrar cadeias. Eu sei que cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo esmiuçados, pessoas estão sendo livres, pessoas estão sendo libertas. Esta mensagem de Paulo, ela não ficou vazia. Esta mensagem de Paulo pregado, esta mensagem, esta carta à igreja de Filipos, eu quero falar agora da igreja de Filipos. Esta carta, quando foi escrita na primeira prisão domiciliar de Paulo, lá em Roma, essa prisão em Roma, ele escreve esta carta. No final desta prisão, ela atinge a nossa vida hoje, de sermos uma igreja amorosa, de sermos uma igreja de visão, de sermos uma igreja que olha e atende a necessidade dos homens e das mulheres de Deus. Paulo não sofreu em vão. Paulo implantou a igreja ali na Europa, ali na Macedônia, em Filipos, e Deus ali o exaltou, o honrou, e fez uma igreja estruturada, uma igreja que rogou a Paulo para poder ajudar, pediu para poder ajudar, não só Paulo, mas a todos os judeus que Paulo abençoava, aqueles que ainda a igreja de Filipos nem conhecia, mas eles estendiam a mão, ofertavam a vida de Paulo, para que Paulo pudesse mantê-los. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu quero agora abençoar pessoas que abençoam outras, pessoas que têm dado com a mão direita, a outra não fica sabendo, mas Deus está vendo quando você oferta, Deus está vendo quando você estende a mão. Deus vai entrar com providência, tudo aquilo que tu tem plantado, Deus vai entrar com 100 vezes mais na tua vida.
na tua vida material, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual. Deus está agindo agora. Eu vejo Deus quebrando portas de ferro. Eu estou vendo Deus quebrando ferrolhos de ferro e porta de bronze. Tem porta agora sendo aberta. Tem porta que o diabo trancou. Os Exu tranca-rua chegaram na frente da porta e disseram que a porta não ia abrir. Agora eles vão ter que bater em retirada. Eles vão ter que sair da frente, porque aquele que é maior, aquele que abre porta onde não tem, aquele que tem na mão a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, está abrindo porta. Deus está abrindo porta fechada. Tem porta grande se abrindo. Tem cadeia que prendiam a tua vida, que massacravam a tua vida, que escravizavam a tua vida, estão sendo agora quebradas e arrebentadas, e você está livre para adorar a Deus, livre para cantar, livre para exaltar, e Deus fará coisas maravilhosas na tua vida, em nome de Jesus, amém.